Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Bom, é sempre uma alegria, né? Uma satisfação comparecer aqui nesse espaço da nossa querida Casa Espírita Mensageiros da Luz, da cidade de Santa Teresa. Eu aproveitei esse estudo de início de ano para propor uma atividade diferente, um trabalho diferente, valendo-me da vertente, né, do tríplice aspecto da nossa doutrina, que é o filosófico. Então, pretendo provocar os colegas para, junto comigo, fazermos alguns questionamentos e procurarmos a resposta dentro dos nossos conceitos, dentro da nossa bibliografia espírita, e também nos socorrermos de alguns pensadores modernos. Nós vamos falar alguma coisa sobre a tirania da felicidade, a positividade tóxica e o meu reino não é deste mundo, né? A pós-modernidade, o mundo líquido, né? Conselhos de Paulo, tempos líquidos, a nova era e por aí vai. Seguimos então. Bom, então, como eu já tinha dito, né, usando adentrar nesse aspecto aí doutrinário da doutrina espírita, que é o seu teor filosófico, né, diante do mundo conflituoso que nos desafia, né? Cada dia parece mais caótico. Eu resolvi desafiar o pensamento dos companheiros para que algumas indagações que eu reputo como relevantes, né? Será que o fim do mundo está próximo mesmo? Ou será que nós já ingressamos na nova era? O que está acontecendo no mundo? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? Essa polaridade? Por que a angústia, a ansiedade, tanta depressão, sofrimento, né? O que é a tirania da felicidade? O que é positividade tóxica e o que é mundo líquido? Vamos seguir. Bom, cogito ergo sum, né? Se nós existimos, então nós estamos aqui para pensar, né? E o que será que os pensadores modernos, né, têm sinalizado nesse sentido? O que a doutrina espírita pode nos esclarecer a respeito dessas questões tão inquietantes? Nesse particular, para começo de conversa, eu vou dar a palavra ao pensador polonês contemporâneo, Bauman, que nos fala sobre a modernidade líquida. Se não, vejamos. O mundo líquido de Bauman, o mundo virtual. Mergulhamos numa realidade líquida, numa sociedade veloz e de consumo, a qual o pensador contemporâneo Bauman denominou de mundo líquido. O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito à nova época em que as relações sociais, econômicas, de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. O conceito opõe-se na obra de Bauman ao conceito de modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras. Vivemos cada vez mais sob a égide do princípio da riqueza instalada, a lógica do mercado, diante da cultura do consumo e do marketing. Essa escalada do consumo e das relações mais voláteis tem nos transformado pouco a pouco na sociedade do cansaço. Isso porque vivemos sob a ditadura materialista da necessidade de controle sobre tudo e sobre todos, incluindo informações e opiniões generalizadas, da felicidade a qualquer custo, seja como for. Sigamos. É uma questão de métrica, ou seja, de metas. Precisamos bater metas na escola, no trabalho, na sociedade, também em casa. Vítimas de comparações ilógicas sem sentidos, entramos sem perceber numa concorrência maluca e desarrazoada. E pasmem, a pluralidade de escolhas e as inúmeras possibilidades que hoje se apresentam são, sim, fatores altamente ansiogênicos,
Basta dizer que a vida no passado, dos nossos ancestrais, dos nossos pais, avós, era mais simples, mais lenta, sem tantas opções. O mundo virtual, olha ele aí, né? Com suas facilidades, seus encantamentos, né? Em tempos de Facebook, Telegram, Google, Twitter, TikTok, o mais importante é estar bem na fita, na foto. Ostentar o melhor look, o melhor corpo, o melhor carro, a melhor casa, o melhor prato. Numa ostentação fictícia, que vende a ideia de uma falsa realidade, de uma fantasia de Instagram, uma felicidade fake, como diz aí os mais novos. A impressão que se tem hoje é que é mais importante ter do que ser, numa verdadeira anomalia social e moral, que vem afetando de forma significativa a forma de vida, as relações sociais e também a de cunho pessoal. Para agravar essa situação, fomos arrastados e vivemos sob a tirania da felicidade, dentro de uma possibilidade tóxica, pois temos que estar sempre bem na foto, não podemos mais nos entristecer, se aborrecer, para não demonstrarmos fraqueza. Somos vigiados, censurados o tempo inteiro, como se estivéssemos num grande Big Brother. Essa necessidade de controle sobre tudo, sobre todos, a obrigação de sucesso, atingimento de metas, o tempo todo tem gerado uma sensação de angústia e também de ansiedade crônica. Acontece que, ao contrário do que se imagina, a aquisição pura e simples de bens materiais não tem conseguido trazer ao tecido social a paz e a felicidade que tanto almejamos. E isso se transforma num grande ciclo vicioso. Nos angustiamos, ficamos ansiosos, compramos, nos decepcionamos, ficamos depressivos, compramos e fica igual aquela história do cachorro correndo atrás do rabo. O mal-estar social e a era do ressentimento. Essa ordem de coisas, né, essa angústia, a ansiedade, a depressão, que está de forma aí alarmante, né, assola o tecido social e tais sensações e sentimentos parecem nos empurrar para um buraco cada vez maior, um verdadeiro beco sem saída, um caos. O fim do mundo para alguns. Seria o começo do fim, tão alardeado por tantos? Seria assim o começo do fim da humanidade e das relações ou o início de uma nova era? Para alguns profetas de fim de mundo, cataclismáticos aí, esse pessoal que está esperando que o mundo acabe em fogo, ou seja destruído por um grande terremoto, né? Para eles é o fim do mundo, né? Mas será? Nós vamos ver aí o que esses pensadores da atualidade têm nos indicado nesse sentido. Mais uma vez, a cultura do consumo, né? Falamos aí o princípio da riqueza instalada. Segundo Eduardo Galeano, essa cultura do consumo, a cultura do efêmero, condena tudo ao desuso mediático. Tudo muda ao ritmo vertiginoso da moda. Posta ao serviço da necessidade de vender. As coisas envelhecem no piscar de olhos, para serem substituídas por outras coisas de vida fugaz. Hoje, a única coisa que permanece é a insegurança. As mercadorias fabricadas para não durar resultam ser voláteis como o capital que as financia e o trabalho que as gera. E aí nós caímos nesse paradoxo, né? Produzimos muito, estamos ricos, nunca como dantes produzimos tanto conforto e tanta riqueza no mundo, mas paradoxalmente o homem nunca se sentiu tão só e tão angustiado. Pesquisas recentes indicam que nos Estados Unidos 12% da população é ansiosa, enquanto no Brasil atingimos o patamar alarmante de 9% de pessoas ansiosas. É um problema de saúde pública, gente. É muito remédio, é muito problema, é muito conflito em casa, é muito conflito no serviço, no trabalho, nas relações sociais, e afeta a economia, a forma de viver, né, das pessoas. Na era da tecnologia virtual, onde as redes sociais potencializaram a capacidade de compra e venda, além da produção de bens de consumo, facilitando também
este processo em velocidade vertiginosa. A sociedade mordeu a isca, virou refém dessa lógica perversa. E, não obstante, é o relevante fato de que a fome e a desigualdade ainda perseveram no mundo. Então, estamos mais ricos do que nunca e produzimos equipamentos de última geração. O Brasil, por exemplo, produz 30% do alimento do mundo e ainda temos tantas pessoas desassistidas, tantas pessoas passando por necessidade. Podemos seguir. E as relações também se tornaram líquidas. O fenômeno tem se repetido nas relações sociais e afetivas. Trocamos de parceiro como trocamos de roupa. E, pasmem, tem gente condicionando o casamento ao sentimento de felicidade. Tem gente ainda casando, achando que vai ser feliz se ele casar, né? As pessoas criam enormes expectativas no parceiro, casam e, na primeira desilusão, trocam de parceiros como se fossem descartáveis, assim como fazem com os objetos que não lhes servem mais. Que loucura! Ao só de acontecimentos, acaba nos dando uma sensação de que está tudo fora do lugar e de que o mundo está perdido. Será que está mesmo? Eu não acredito, não. Eu ainda sou daqueles idealistas que acreditam que, apesar dessa parafernália aí que nos cerca, essa confusão, de tanta desinformação desencontrada no mundo, que Jesus está no controle, né? Isso, na verdade, é uma falsa impressão. Deus está no controle de tudo e Jesus é o governador do orbe, sempre foi e sempre será. Na verdade, as gerações mais antigas, na qual eu me incluo, é que estão se despedindo da Terra, pelo menos nessa encarnação, e que estão com dificuldade de se adaptar à nova ordem mundial. Na verdade, o mundo está acabando para esta geração, né? Não sabe lidar com o mundo virtual, não sabe lidar com as novas formas de se comunicar, né? De trabalhar, e isso causa um impacto realmente, uma situação de mal-estar, né? Eu tiro pela minha turma, meus colegas advogados, a grande maioria que não está conseguindo se adaptar a esses novos tempos de justiça eletrônica, a maioria está se aposentando, ele não consegue operar nesse novo sistema. Então, ele fica com aquela impressão de que ele está fora do mercado, que ele não serve mais, que ele não tem como se readaptar e vai achando que o mundo está acabando, né? Mas e a tal felicidade, né, que a gente tanto fala e tanto alardeia? Onde está que não se encontra, como diria a música da Blitz, né? Sigamos. Aí só o Evangelho segundo o Espiritismo para começar a nos dar um norte dessas questões, né? Porque o meu reino não é desse mundo. Alguém já ouviu essa frase? Né? Se formos lá no capítulo 2, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no tema A Vida Futura, a Realeza de Jesus, o ponto de vista, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, nós encontraremos logo no início aquele clássico diálogo, né, entre Pilatos e Jesus. Que nós já lemos tantas vezes, né, em nossos estudos, e ainda temos alguma dificuldade de entender a sua profundidade. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Provocando, né? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está lá em São João, né? 18, 33, 36, 37. Muito lindo, né? Pode seguir. Ó. O livro dos Espíritos ainda, através, né, do trabalho do Kardec, visando jogar luzes sobre essas questões,
sobre a felicidade, felicidade relativa, ele aí nessas perguntas e respostas, né, dos 920 seguintes, ele indaga: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A resposta é peremptória: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação. Ou é prova ou é expiação, né? Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí eu vou chamar a atenção para o final da frase: o ser tão feliz quanto possível na Terra. 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. É duro, né? Ouvir isso, mas é a verdade. Pela prática da lei de Deus, há muito males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, gente, vamos parar de nos desiludir com essa questão da felicidade. Isso é conto de carochinha, é história para a criança dormir. Nós não estamos aqui para gozar de uma felicidade plena. Nós estamos num caminho de provas e expiações, de aprendizado. E não existe aprendizado sem dor. Ainda dando sequência aos esclarecimentos, aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma etapa de estação temporária, uma parada momentânea numa hospedaria de má qualidade. Então, quem já ficou, dormiu em um hotel de beira de estrada aí, né, Heraldo? Vocês tiveram que dormir esse dia em fundão, sabe que essa nossa passagem aqui pela vida não é para gozar de conforto pleno. Tem os perrengues, é como você dormir fora de casa, não se alimentar direito, não dormir confortavelmente, não tomar banho quente. São as agruras da existência. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Geralmente, nós sofremos pela nossa incúria, pela nossa desídia ou pelos nossos excessos, né? Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência caímos na desgraça. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Olha que interessante esse questionamento. Como é que é essa felicidade, então? Como é que você pode passar, às vezes, na frente de uma casa simples, ver as pessoas felizes, alegres, lá comemorando, e às vezes você passa em frente a um palancete e a pessoa está lá deprimida, triste, toda reclamosa. E a resposta é lapidar, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila, dizem os mais antigos, que é o melhor travesseiro que existe. E sem fé no futuro é difícil, né? A gente prosseguir no nosso caminho. Sigamos. Agora eu vou pedir socorro a Paulo, né? Saulo de Tarso, que virou Paulo, e que é considerado por muitos o 13º apóstolo, pelo trabalho hercúleo que ele fez na divulgação do cristianismo pelo mundo. Ele vem nos chamando a atenção nessa carta que ele escreveu para os filipenses, quando ele nos chama a razão para que não estejais inquietos por coisa alguma, né? Já que nós estamos falando de ansiedade, de angústia, a observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias.
Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Essa preocupação não serve para nada, ela só serve para atrapalhar o nosso dia a dia, o planejamento das nossas vidas. Na maioria das vezes, ela está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho, uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquieto por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Paulo fazia essas recomendações para a gente ter paciência, para termos resiliência, tolerância, para não sermos afoitos, né? Não ficarmos angustiados, nem ansiosos. Ele, ao contrário do que ele falava, ele não parava de trabalhar. Ele era altamente produtivo, né? É a preocupação na medida certa, da responsabilidade e tarefa a ser cumprida. Sigamos. E aí, como uma primeira conclusão de tudo isso que eu falei até agora, né, segue algumas dicas práticas aí para que possamos lidar com essa angústia, essa ansiedade em tempos líquidos de pós-modernidade. Nós estamos vivendo um mundo que é muito veloz, nós temos muita informação e às vezes durante o dia a gente não consegue processar tudo. Então a gente volta lá nos antigos, né? Na palavra do Mestre Jesus, amai-vos, instruí-vos e também no conhece a ti mesmo. Amar no sentido de respeitar e ser respeitado. Sentisse-se como mais um ser humano que trafega pelo mundo, com qualidades e defeitos, expectativas e desejos. Não achar que é melhor do que os outros, nem achar que é pior. Nós somos apenas diferentes. Cada um de nós somos um universo único, né? Original e complexo, né? Conhecer-se melhor e nesse estudo, além das obras básicas e da bibliografia espírita, eu indicaria ainda uma breve discussão pela filosofia estoica, uma leitura atenta dos sábios conselhos de figuras célebres da antiguidade, né? Tais como Marco Aurélio, Epicuro, Zenão, Sêneca, entre outros, além de uma certa elegância. Grave essa palavra aí, uma certa elegância, não precisa ser muita, não. Depois nós vamos falar sobre essa certa elegância. É porque é por ela que muitas vezes, né? Não, isso aí já foi, Heraldo, pode avançar. Mais um. Isso. Eu escrevi esse texto aí num livro meu, eu gostaria de dividir com vocês, que fala justamente sobre essa ideia do estoicismo, né? Talvez o professor Clóvis tenha razão quando nos ensina que um bom remédio para os males e para as agruras dos tempos atuais seja mesmo uma boa dose de estoicismo na veia, uma boa pitada de estoicismo raiz, goela abaixo, ou seja, um bom bocado da prática salutar e útil dessa corrente filosófica grega, que teve como marco as célebres figuras dos romanos Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Isso porque a vida real, gente, como sabemos, não é a do Instagram nem do Facebook, muito menos do TikTok. A verdadeira vida não é de pura felicidade, ela é dura e feita de lutas, desafios diários.
E o mundo, ao contrário do que muitos imaginam, ele não foi feito para nos agradar. Muito pelo contrário, o mundo é esférico e gira como uma bola. Ele é imprevisível e apronta o tempo inteiro, nos dando pernada e rasteira para lá e para cá, torta e à direita. O estoque que se preza segue sempre resoluto, entre altos e baixos, entre quedas e sucessos, entre risos, dor, lágrimas e ranger de dentes. Nessa batida, o ensinamento estoico cai como uma luva, na medida em que traz em seu bojo a dica da prática da resiliência. O que é resiliência? A capacidade de se adaptar à impermanência da vida, a fibra e da coragem do enfrentamento de sua dualidade, de seu movimento pendular, no dizer do alemão Schopenhauer. O que é esse movimento pendular? Uma hora nós estamos numa situação boa, outra dificuldade, frio, calor, riqueza, escassez, né? Amor, abandono. Portanto, sendo a vida como ela é, e não como desejamos que seja, peçamos então ajuda a Nietzsche, filósofo do martelo, que nos convida ao amor fati, ou seja, para que amemos a vida como ela se apresenta, na sua inteireza, em sua totalidade e complexidade, ou seja, com seus ganhos e perdas, com seus afetos e com suas dores. Essa certa elegância aí, eu tirei de um podcast do Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, que me chamou muita atenção, né? Que a gente sempre confunde elegância com poder aquisitivo, com pessoa que é rica, com pessoa que é chique, e a elegância não é muito bem isso, não. Segundo esse filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé, uma pitada de elegância se faz necessária nos dias atuais, no sentido de não querer tanto sucesso, não querer dar tanto certo, nem querer coisas demais. Ou seja, não querer ser a cerejinha do bolo, a última bolacha do pacote. Não achar que você é o centro do universo. Adquirir a consciência de que não somos o centro do universo. Aprender a perder, pois saber perder é mais importante que saber ganhar. Porque a vida a gente perde mais nessa experiência do que ganha. Saber que o fracasso nos humaniza e nos amadurece, sendo certo que aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Basta, gente, a gente lembrar o que aconteceu e ainda acontece em relação à epidemia da Covid-19. Ela veio para nos mostrar, né, que, ao contrário do que nós imaginávamos, nós não temos o controle de tudo, das coisas. Por mais organizados e planejados, preparados que nós estejamos, a vida pode nos apresentar um desafio novo, uma dificuldade nova em nosso caminho. Mas não é motivo para desespero, nem é motivo para você achar que o mundo está acabando, que o meteoro vai chegar e destruir a Terra, né? Isso é coisa messiânica. Essas pessoas que ficam alardeando essas notícias sensacionalistas, incutindo ansiedade e medo nas pessoas mais, vamos dizer assim, simples da sociedade, né? As pessoas falam muito assim, Jesus está voltando. Eles usam esse chavão como se fosse uma ameaça. Parece que Jesus está até ali em fundão, chegando, andando, para chegar em Santa Teresa. Como se isso fosse uma coisa ruim. Se Jesus chegasse, eles ainda têm aquela ideia do Deus vingativo, que Jesus vai chegar aqui para punir todo mundo, para salvar só eles que são os escolhidos e condenar todo o resto da humanidade ao fogo do inferno. Essas coisas que não se cabe mais nos nossos dias atuais pensar dessa forma, né? Saber que o fracasso, né, como eu já disse, nos humaniza. Os filósofos estoicos já nos aconselhavam, e Jesus também, né? E Paulo, todo esse rol de sábios da antiguidade, né? Possamos levar uma vida mais simples, mais íntegra, menos ansiosa e mais feliz. Se nós começarmos a analisar essas coisas, né? E a gente vive numa corrida tão louca que a gente não consegue mais aproveitar o momento presente. Muitas pessoas estão presas ao passado, não conseguem se libertar, vivem depressivas,
um sentimento de culpa, não conseguem avançar, estacionam, se paralisam, e outras vivem com a cabeça no futuro. Quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver minha casa própria, eu vou chamar os amigos lá em casa, vou fazer uma confraternização, e ele acaba não usufruindo, né, as benesses do caminho, da estrada. Quem falou que para você fazer uma reunião com amigos você precisa ter casa própria? Quem falou que para você fazer uma viagem você precisa estar formado? Ou você precisa estar aposentado? Tem gente que fala, eu só vou viajar depois que eu me aposentar. Às vezes nem aposenta, porque hoje em dia está cada dia mais difícil de se aposentar e a vida vai se perdendo, que a pessoa vive projetada no futuro, sem aproveitar toda essa maravilha que Deus nos legou. Sigamos. E aí, dentro dessa ordem de pensamentos, eu separei alguns pensadores brasileiros aí que eu acompanho, eu ouço muito nas redes sociais, em livros também, em podcasts, e que eu aconselho aí quem tiver a possibilidade, você pode ouvir também, tem muito através de audiobook, né? De você, enquanto está fazendo uma atividade laboriosa, você pode ouvi-los, né? E já vou encerrando, porque eu quero abrir para as pessoas comentarem alguma coisa, que é o Luiz Felipe Pondé, né? Em Linhas Cruzadas, ele tem esse podcast aí muito bacana, que ele divide o espaço com uma jornalista, e ali eles abordam todo tipo de assunto, ansiedade, egoísmo, os vícios, as qualidades, né? As virtudes, falam sobre questão política, questão de homofobia, todas essas questões aí palpitantes do nosso dia que estão na pauta, eles decifram e explicam melhor. O Clóvis de Barros Filho, né, que ele tem um programa que eu gosto muito de acompanhar, que é o Inédito da Pamonha, onde ele visita os clássicos do passado. Ele fala sobre as obras de Shakespeare, ele fala sobre todas aquelas obras clássicas, né? Victor Hugo, Dom Quixote, ele fala sobre esses filósofos do passado todo, ele fala sobre a filosofia, ele dá aula sobre as fases da filosofia, fala de Jesus, e por aí vai. Muito interessante. O Leandro Carnal, ele tem um programa chamado Prazer Carnal, que eu de vez em quando assisto também, acompanho, e apesar de ateu, ele é um mestre na história das religiões. Ele conhece a religião melhor do que muitos cristãos ou muitos crentes. E ele tem um em especial que eu vi o ano passado, que eu gostei muito, que ele fala sobre Jesus histórico, em que ele demonstra de forma categórica que Jesus, a pessoa física de Jesus, realmente existiu, que existem relatos históricos que confirmam a existência de Jesus na Galileia. Não, sem entrar na questão da crença de cada um, do Jesus Deus, do Jesus Filho de Deus, né? Da questão do Jesus também que veio do judaísmo, né? Com as origens do judaísmo, mas ele fala sobre Jesus histórico, espancando qualquer dúvida, que tem gente ainda hoje que questiona, que fala que Jesus não existiu, né? Jesus existiu como pessoa física e a sua família naquela região da Ásia Menor de forma tão incontestável que o tempo que nós vivemos é dividido em antes e depois de Cristo, do advento do Cristo. Então, a questão de que Jesus existiu não está mais em discussão, já foi superada pela ciência, pela história, pela bibliografia mundial. Agora, o que se discute muito, que se debate, cada religião com a sua tese, é a questão dos milagres, né? A questão da fé, da religião, que isso aí cada um deve eleger aquela que mais lhe aprovém. Tem o Mário Sérgio Cortella também, que é um professor, né, pedagogo, ele é religioso, é católico, estudou em escola de padre também, muito interessante.
A monja Coen, quem gosta aí de filosofia oriental, a monja budista, tem programa diário também nas mídias sociais, fala muito sobre reforma íntima, viagem interior, paz, silêncio, né? Questão de depressão também, de controle de ansiedade, de não violência, uma série de coisas aí que muito interessantes. A professora Maria Helena Galvão, da Nova Acrópole, também, que é uma filósofa, também poeta, escritora, e que tem aulas de todos esse tipo de assunto aí que possa nos interessar. E as palestras espíritas, né? De maneira geral. Eu ouço muita palestra espírita, que em casa a gente ouve muito. Eu gosto muito do Rossando Klinge, a forma pedagógica como ele desfila, né, os seus estudos. O Haroldo Dutra também acompanho. O Haroldo Dutra agora ele mudou um pouco o seu perfil. Ele saiu daquela fase de palestras espíritas mais direcionadas para o nosso público. Ele está agora numa seara mais assim de autoajuda, ampliou mais o seu leque de interferência, está mais assim para o Augusto Cury, nesse sentido aí, mas ainda muito interessante, né? Os seus livros, o seu trabalho, ainda com a marca muito forte na questão do espiritismo. De qualquer forma, seja como for, para a gente lidar com essa problemática, né, que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre essa questão da angústia, da ansiedade, dessa felicidade que estão nos impondo a qualquer custo, é sempre bom a gente ter em mãos e fazer o estudo das obras básicas da doutrina espírita, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus nós temos um estudo, né, um grupo de estudo, toda semana a gente está estudando, lendo, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco, né, a Gênese, e tem também toda a bibliografia complementar, né? As obras do André Luiz, tantos outros autores que, com felicidade, abordam essa temática espírita, porque se nós não serenarmos o nosso íntimo e nós não conseguirmos aplainar o nosso eu interior, nós ingressaremos realmente numa sociedade cada vez mais beligerante, cada vez mais conflituosa, né? Uma forma de nós combatermos essa violência, essa polaridade, por exemplo, é não agirmos dessa mesma forma, né? Então, esses dias aconteceu aqui em casa um fato corriqueiro, a pessoa chegou aqui na frente mexendo ali no quintal, ali na frente da casa, aí tinha uma pessoa que, vai lá, reclamou, ele passou com o carro lá e danificou uma árvore do outro lado da rua, vai lá e tomar satisfação com aquela pessoa, por que ela fez isso, por que ela... Eu falei, não, calma, eu acho que ele está num dia ruim, ele não é do feitio dele fazer isso, deixa acontecer, depois eu vou conversar com ele no momento oportuno, com calma, que às vezes a gente vê isso muito no dia a dia, em especial no trânsito, o sujeito bate no carro do outro, amassa uma lanterna, danifica a lanterna, o outro já desce com um pedaço de pau na mão e quer agredir a pessoa. O sujeito está dando mais valor a um pedaço de plástico do que a integridade física do próximo. Então, nós, como cristãos, né, como espíritas, como pessoas adultas que somos, nós temos que praticar, introjectar em nossas vidas, no nosso dia a dia, a cultura da paz, da não violência. Não adianta partir para confronto, partir para intolerância, para extremismo, porque essa é uma fase da humanidade em que nós já passamos, já foi ultrapassado. Então, pode seguir aí, acho que ele terminou, né, Heraldo? Os slides. A bibliografia está aí, né? Palestra, eu tirei muita coisa da palestra do YouTube que eu ouço, alguma coisa no livro meu, Reencontro, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, e da bibliografia espírita em geral. Então, eu gostaria de encerrar essa primeira parte
e deixar aberto aí. Gostaria que, dentro do possível, se alguém quisesse acrescentar alguma coisa, enriquecer, porque são questões que têm me espizinhado um pouco. Eu ando um pouco apreensivo com essa ordem nova que nós estamos ingressando, sem às vezes nos darmos conta. Muito obrigado.